passado pelos corpos sociais do nosso Seixal Futebol Clube, pois, independentemente da nova designação de Seixal 1925, que eu compreendo, Sr. Presidente, que nós compreendemos, no entanto, este será sempre o nosso Seixal Futebol Clube. Agradecemos então o convite para estarmos representados na apresentação solene neste momento maior, nesta aula magna comemorativa do 90º aniversário desta nossa emblemática e prestigiada coletividade. Assim sendo, e à imagem do acontecido para com todo o nosso dinâmico e pujante movimento associativo, não poderíamos nem queríamos deixar de nos associar com a nossa, minha presença. Meus caros amigos, permitam-me, em forma de preâmbulo, referir que, como é perfeitamente entendível, não era nascida quando da gente do nosso Seixal Futebol Clube em 5 de fevereiro de 1925. No entanto, cresci ouvindo histórias deliciosas de pessoas, ilustres seixalenses e dirigentes desta casa e dos êxitos alcançados por este nosso clube. Conheci parte do país acompanhando as suas atividades esportivas e, enquanto atleta que o fui durante mais de uma dezena e meia de anos, o constitui motivo do meu orgulho, onde muito o que aprendi ao longo da minha vida o devo também a todos com quem convivi durante esses anos, com os seus exemplos de dedicação e com os quais partilhei e ainda hoje partilho alegrias e tristezas nesta casa. Após este breve preâmbulo, se me permitirem, e com certeza que permitem, irei falar um pouco, pedindo desde já desculpa se porventura me alongar demasiado, sobre a história do nosso Seixal Futebol Clube. Tendo por suporte um jornal editado pelo clube a quando do seu 25º aniversário, datado de 1950. Histórias estas que penso serem sempre importantes de evocar, mais que não seja para a memória futura e, em particular, em momentos mais conturbados e imprevisíveis, como aqueles que atravessamos. E, com toda a certeza, são do conhecimento de alguns dos presentes, mas seguramente não serão do conhecimento de todos. Começaria por um artigo escrito pelo nosso saudoso seixalense Guilherme Pereira, onde se dizia que, apesar do Seixal Futebol Clube ter sido fundado em 1925, o desporto no Seixal remonta ao ano de 1909, onde os primeiros encontros futebolísticos eram realizados na Prainha, em frente do Largo, agora Praça Mártires da Liberdade, onde, com a sua dinamização e aumento da sua prática associado ao facto da Prainha não ser o local mais indicado para a presente atividade, novos terrenos foram desbravados, como foram os casos dos históricos campos da Quinta da Trindade. Neles se envolveram à época grupos desportivos, tais como o Sporting do Seixal, o Sport Lisboa e Seixal ou o Boa Vista do Seixal, e mais tarde deram lugar ao Seixal Sport Clube. E fala-se em campos porque na Trindade o terreno plano tinha mais de 300 metros de comprimento por 100 de largo, servindo para que cada clube tivesse o seu retângulo. Em 1920, com a instalação de uma fábrica de cortiça, a nossa Vicander, os belíssimos campos da Trindade desapareceram, vendo-se o desporto seixalense forçado a parar durante vários anos, passando os seus melhores atletas a defenderem as cores de outros clubes de referência da região. Todavia, embora sem campo, nunca foi perdida a esperança de voltar um dia às lides esportivas e, após a realização de uma série de jogos de forma espaçada e esporádica, e como os resultados foram sempre animadores, eis que em finais de 1924, e a quando de uma vitória no Barreiro sobre o Luso, clube de referência à época daquela cidade, e ainda hoje o é, começou a formigar a formação de um único clube na terra. Este era o início de toda uma vida repleta de história do nosso Seixal Futebol Clube. 3 reuniões então se sucederam. A primeira teve lugar no sótão do estaleiro do Alfredo Reis Silveira. A segunda na Casa das Tintas do Velho Canelas. E a terceira no talho do Alfredo Caracol, sendo esta última que se realizou a 5 de fevereiro de 1925, onde foi então deliberado formar o nosso glorioso Seixal Futebol Clube. A 16 de fevereiro do mesmo ano, efetuou-se no Salão Central da Vila a primeira Assembleia Geral para a aprovação dos estatutos e nomeação dos seus dirigentes. A mesa da sessão foi então constituída por Manuel da Cunha Brandão, António Jorge Evangelista Júnior, António Policarpo Alves Ferreira. A direção era a seguinte: Presidente Joaquim Duarte da Saúde, Vice-Presidente Manuel da Cunha Brandão, Primeiro Secretário José Martins Reimão, Segundo Secretário Frederico Marques Valido, Tesoureiro Jaime Pereira dos Santos e vogais José Pinto Ramos e Alfredo Reis Silveira Júnior. Escreveu ainda Guilherme Pereira que, pelas pessoas escolhidas para dirigir os destinos do clube, logo se previu que o Seixal Futebol Clube viesse a ser uma grande coletividade.
Neste mesmo jornal comemorativo das bodas de prata do nosso clube, registra também um artigo escrito por Mário Fernandes, intitulado Sede e Futuro Ginásio, onde se fazia, entre outras referências, que o Seixal Futebol Clube tinha dado um grande salto em frente com a aquisição do edifício onde se encontra instalado. Este edifício onde estamos hoje aqui presentes. Tendo em vista a educação dos associados, adaptando-se o edifício às necessidades do momento, que não sendo ainda o ideal, tão imprescindível, no entanto, se torna. Apresentando, contudo, as suas secções de cultura como consecução de uma ideia que pretendiam concretizar. Ainda segundo Mário Fernandes, pensava também o Seixal Futebol Clube construir junto ao seu edifício um grande ginásio, destinado à prática desportiva dos seus atletas, mas também à mocidade da sua terra. Digo eu que as nossas vidas têm destas ironias do destino, acabando este pavilhão anexo à sua sede, por ganhar vida, tornando-se uma realidade longas dezenas de anos depois. Desse mesmo jornal, consta também um outro artigo que rotulo como histórico, e julgo ser relevante de referir em virtude dos momentos mais atuais que vivemos e num período em que algumas pessoas opinam sobre esta infraestrutura, uns de peito aberto, e a que eu compreendo e porventura poderei reconhecer alguma legitimidade e sentimento genuíno para o fazer em função do seu gosto pela sua entrega ao clube e pela sua terra, outros nem por isso, onde só muito recentemente tiveram conhecimento da sua existência, limitando-se a promover o aproveitamento político e muitas vezes pessoal. Estou-me a referir, como não poderia deixar de ser, ao campo, ao nosso Estádio do Bravo, que foi inaugurado no dia 8 de setembro de 1925, num encontro de futebol com o Clube Marítimo de Lisboa, e como dizia nesse artigo, este artigo não estava na altura assinado, este valioso parque de jogos, situado na zona alta e moderna da vila, é propriedade do clube e constitui o nosso maior orgulho. Ele representa bem o esforço, a dedicação e o brilho da nossa gente. Parece ter sido um sonho, agora um pesadelo, digo eu, mas na realidade não será no futuro. Continuando a citar, deve-se esta grandiosa obra ao bairrismo intransigente dos seixalenses. A sua construção avalia-se em muitas centenas de contos à época, não tendo, no entanto, sido o dinheiro que para ela mais contribuiu, mas o muito trabalho desinteressado dos seus associados e amigos. O terreno do Bravo tem cerca de 22 mil metros quadrados, possuindo, além do campo de futebol, outros campos para a prática do basquetebol e do voleibol. Quem nunca visitou, nem conhece a nossa forma de trabalhar, não pode avaliar o enorme esforço empregado pelo nosso clube, que muito tem realizado sem alardes nem auxílios oficiais. Assim, por estes tempos, tem por aqui passado os mais famosos atletas do país, que muito nos honra, mas aqueles que mais apreciamos, admiramos e estimamos, durante todo este tempo, foram desconhecidos do grande público. Os atletas e sócios do nosso clube, que durante anos consecutivos, com o auxílio de picaretas, pás e enxadas, ergueram esta bela obra, um verdadeiro hino ao trabalho, num arranque de beleza e de energia. Fim de citação. Em chegado ao ano 2015, sem nunca esquecermos outros momentos de referência, como foram os casos, entre outros, das comissões para a construção do pavilhão da Quinta dos Franceses e das comissões para o autocarro ou autocarros. Mas com as problemáticas que todos conhecemos, sabemos mesmo quais as suas causas, descobrindo aos poucos quais as suas consequências, e culminou na criação desta nova versão clubística, designada por Seixal 1925. Falava ainda na presente brochura dos êxitos alcançados pelas equipas de futebol até então, na sua secção de basquetebol, da sua prática do ciclismo e cicloturismo e da sua atividade ao nível do ténis de mesa. Falava também de alguns atletas de referência que passaram pelo nosso clube, como Albano Narciso Pereira, internacional português, que para além de praticante do futebol, modalidade onde atingiu uma maior notariedade esportiva no seu Sporting, fazendo parte do famoso quinteto denominado dos 5 violinos, praticou o ciclismo, a natação, o remo, o ténis de mesa e bilhar, sendo nesta modalidade campeão do Conselho de Seixal. Otávio Cambalacho, o nosso primeiro internacional, marcador do gol português, no segundo encontro Itália e Portugal disputado em Milão. António Canhoto, capitão da equipe